E aí, pessoal, tudo certo? Nessa aula daqui eu vou estar mostrando para vocês como é um pouco do meu processo de pós-produção aqui no After Effects na prática. A proposta de hoje vai ser mostrar um pouco do que eu faço no meu fluxo de trabalho e compartilhar com vocês, porque talvez alguma coisa ou outra aí pode ser útil durante o desenvolvimento do trabalho de vocês. Sem mais delongas, vamos lá para o After, que eu vou estar mostrando isso daqui de uma maneira geral. Bem, aqui no After Effects, para quem não entende muito bem, eu tenho o software dividido em colunas, tá? Por exemplo, aqui na esquerda eu tenho uma aba de projeto, aqui eu tenho uma timeline, aqui é a área que a gente exibe o projeto, aqui tem uma aba de efeitos. Todas essas colunas aqui, elas podem ser puxadas nessa aba aqui de Window. O After Effects ele é muito parecido com o Photoshop. Por isso que se você já domina o software do Photoshop, é muito fácil você migrar para o After, para você desenvolver alguma coisa aqui, porque é só você lembrar de como é que se faz aquilo no Photoshop. Normalmente os botões eles são muito parecidos e a forma de se trabalhar também. O After ele é um software que você pode compor os elementos por camadas, assim como no Photoshop. Então tem essa semelhança muito grande. Mas enfim, eu preciso mostrar para vocês como é que se trabalha em uma cena na prática. Para isso eu vou vir aqui na aba de projeto, tá? Dar dois cliques e eu vou fazer o seguinte, ó, eu já tenho um projeto aqui que eu quero trabalhar com vocês e vou apertar aqui, eu vou dar um Ctrl C nele e vou dar um Ctrl V aqui colando o diretório que eu quero trabalhar com vocês aqui agora. E aí notem que a gente tem algumas opções aqui relacionadas à importação do projeto. Basicamente é o seguinte, ó, eu posso vir aqui, apertar em Targa Sequence, apertar em qualquer um desses elementos aqui e apertar em Targa Sequence, apertar em Import. O que, que vai acontecer? Ele vai perguntar se eu quero ignorar o alfa dele ou se eu quero manter o alfa. Eu vou apertar aqui ignorar e depois eu vou explicar isso aqui com vocês com mais detalhes. Pronto. A princípio, ele importou aqui para mim somente um element, tá? Então, que seria o element ali do build, que normalmente a gente tem vários elements que são exportados a partir de uma renderização, né? E esses elements é lógico que você também pode, dependendo aí do seu renderizador, selecionar eles ali na aba de render elements e escolher quais render elements vão ser exportados nesse caso. Nesse caso aqui, a gente não precisa estar importando cada um dos elements em Targa Sequence, um de cada vez, tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e apertar Ctrl A e ele vai selecionar todos esses elementos de uma vez e eu posso vir aqui, ó, apertar esse botão Multiply. Por exemplo, se eu não apertasse esse botão e Multiply Sequence e apertasse em qualquer um desses elementos aqui, mas eu não colocasse Target Sequence, o que aconteceria? Ele importaria somente o frame que eu tenho selecionado. Olha só, ele me perguntou a mesma coisa ali e agora a gente tem uma diferença entre os dois elementos que eu tenho ali, as duas sequências que eu tenho aqui. Na primeira eu importei com Targa Sequence, então ele importou para mim todos de uma vez. Se eu arrastar essa sequência aqui para o After, olha só o que é que vai acontecer, ó. Ele vai começar, ele vai rodar a minha animação, ou seja, eu posso apertar aqui, pegar esse pivô aqui da timeline e arrastar, ó, e ele vai exibir aquela animação conforme é, conforme ela foi renderizada. Já que o outro não, o outro foi somente um frame. Então veja que à medida com que eu arrasto esse pivô aqui da timeline, nada acontece, porque é somente um frame. Já que eu não vou utilizá-lo, eu vou só remover aqui da minha imagem, tá? E aí, o que, é que vai acontecer? Eu vou estar apertando aqui em Ctrl A e ele vai importar aqui para mim todos os elements para o After, tá? Pronto, agora eu só preciso vir aqui e apertar Multiply Sequence e apertar Import. O que, é que vai acontecer agora, galera? Para cada element que ele for importar, ele vai me fazer a mesma pergunta que ele fez anteriormente. Você quer ignorar o alfa ou você quer remover o alfa? Eu gosto sempre de ignorar o alfa, tá? Venho aqui e dou OK. Mais tarde, durante a aula, eu vou explicando para vocês porque é que eu gosto de ignorar o alfa. Então, eu tenho um monte de elements aqui que estão na minha cena que eu posso estar utilizando aqui durante o processo de
pós-produção. E por que eu falei ali que eu não gosto de remover o alpha? Eu posso fazer o seguinte, ó, porque eu gostaria de mostrar para vocês como é que eu faço aqui para estar combinando os render elements com o render. Veja o seguinte, ó, eu tenho aqui o alpha, né? Eu tenho um element chamado somente alpha. Então eu venho aqui e escrevo alpha. Então aqui, pessoal, eu vou começar demonstrando o seguinte. Essa cena aqui em questão, embora ela tenha vários e vários elementos aqui, ela não foi renderizada com o element do alpha, tá? Se eu digito aqui alpha, vocês vão ver que não existe um element específico do alpha. Isso significa que eu não vou conseguir remover o céu? Não. É possível remover esse céu que vocês estão vendo aqui. Vamos fazer um teste simples. Eu vou pegar aqui um céu, tá, que eu tenho aqui na minha biblioteca. Um céu bem simples, só para a gente ilustrar isso aqui como exemplo. Tá? Eu tenho vários e vários aqui imagens de céus. E essas imagens aqui vocês podem pegar, por exemplo, em sites como Adobe Stock, Pixabay. Tem vários bancos de imagem que vocês podem pegar céus e puxar para as renderizações de vocês. Eu vou usar esse céu limpo aqui, ó, porque ele é bem fácil de se trabalhar aqui nessa cena. Eu arrastei pro After e ele tá lá. Basicamente o que eu fiz aqui, ó, só foi clicar, segurar e arrastar e ele tava lá dentro do meu projeto. E veja também, olha só o que aconteceu também. Quando eu arrastei o céu para lá, clicando, segurando e arrastando, jogando aqui para a interface do After, ele apareceu aqui na aba de projeto, né? Então a qualquer momento eu posso estar puxando aqui para minha timeline também. Mas agora em questão, eu só vou estar arrastando esse elemento aqui para baixo. E eu vou estar fazendo o seguinte, ó. Lá nesse element que eu tenho bem aqui, eu vou vir aqui nele, ó, onde ele está com alpha ignorado, interprete footage, main, e vou colocar ele agora, ó, em strafe. Olha só que interessante. Eu tenho duas opções sempre que eu importo cada element. Ou eu ignoro o alpha, ou eu tiro o alpha. E como é que funciona isso, galera? Isso vai depender muito do formato de arquivo. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o formato de arquivo Targa. O formato de arquivo Targa, ele normalmente incorpora o alpha. Ou seja, cada element que eu exporto lá do renderizador, ele consegue ter um alpha incorporado dentro do element. Existe uma informação de alpha nele, né? E é assim que eu consigo remover o céu. Então, não necessariamente você precisa estar renderizando um alpha, até porque você pode fabricar um alpha aqui. Para quem não sabe, o alpha é basicamente um element em preto e branco, onde a cor que está branca vai ser utilizada para manter e a cor que está utilizada como preta para retirar. Isso pode a partir do software também ser invertido. Você pode fazer com que essas informações elas sejam trocadas. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Eu vou estar dando um Ctrl C, Ctrl V nesse element aqui que vocês estão vendo. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apertar aqui um Ctrl espaço. Então eu vou vir aqui Ctrl espaço. E ele vai habilitar para mim essa janelinha do FX Console. Se você não sabe exatamente o que é esse FX Console, eu vou estar deixando aqui o link para você assistir a aula em que eu gravei sobre o FX Console, que vai ser uma dica aqui muito importante para vocês aderirem no workflow de vocês. Aqui no FX Console eu tenho o element da curva, onde eu posso vir aqui, ó, apertar e vou subir aqui eu vou clarear basicamente esse elemento, né? Então, basicamente eu estou subindo essa curva para cá para pintar esse elemento de branco. E bem aqui embaixo eu aperto um Ctrl Y. O que ele vai fazer agora? Ele vai pintar o meu céu de preto. Eu posso combinar os dois aqui, apertar com o botão direito e transformar aqui, ó, em um alfa. Basicamente eu fabriquei um alfa a partir de um alfa que já veio dentro de um arquivo Targa, certo? E esse alfa daqui, galera, eu posso também estar combinando com outro render element que eu tenha. Então eu vou dar um exemplo aqui também bem bacana para vocês. Eu vou pegar esse direct, que eu tenho esse alpha já removido. E olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho esse direct, né? Se eu vier aqui agora, eu posso utilizar esse alpha para remover o céu também. Como é que eu faria isso? Na tela de vocês pode estar mais ou menos assim. Vocês podem também apertar o F4 para ele habilitar trocar mais ou menos essa aba que está aparecendo aqui. E eu vou nessa aba aqui de TrackMate. O que o TrackMate faz? Eu posso vir aqui, apertar no Mate, vou vir aqui em Alpha e colocar para ele ligar esse element a esse alpha que eu acabei de fabricar aqui.
tá bom? E o que é que vai acontecer? Eu vou vir aqui e apertar nesse botãozinho aqui que vocês estão vendo, tá? E trocar de Alpha Mate para Luma Mate. A verdade é que nós temos duas maneiras aqui de interpretar o alfa. Eu posso interpretar o alfa por luz ou posso interpretar o alfa pelo formato dele, tá? Quando eu interpreto por luz, basicamente o que eu estou fazendo é dizendo para o After Effects que eu quero que ele interprete, que ele corte, utilize esse alfa aqui para cortar os elementos de maneira com que ele avalie essa informação pelo preto e pelo branco. Então, o branco ele vai ser a máscara de luz e o preto vai remover. Isso daqui também pode ser trocado. Então, posso vir aqui, ó, e apertar Invert. A partir de agora, ele vai manter o céu preto e vai tirar toda a minha cena, porque eu inverti a leitura do meu alfa, entendeu? Mas via de regra, o alfa ele vai remover pelo branco, tá? É o padrão dele. Ele vai remover pelo preto e manter pelo branco, é o padrão dele. Já o alpha mate, né, em vez do luma mate, ele retira as coisas pelo sólido. Vamos supor, eu vou pegar esse elemento da refração e vou jogar bem aqui, tá? Vou até jogar aqui na cena. E eu vou diminuindo, escalando ele aqui, tá? Só diminuindo um pouquinho ele. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou vir aqui, ligar esse direct que eu coloquei aqui, a refração que eu coloquei aqui. Quando eu utilizo um luma mate, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar um alpha mate, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai utilizar um sólido que eu tenho aqui como uma máscara. Via de regra, a regra é basicamente essa. O Luma ele vai remover as máscaras por luz. O Alpha ele vai remover as máscaras por sólido, tá? E essa regra vai se aplicar sempre que a gente for trabalhar aqui no After, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Olha só. Eu vou estar trabalhando na minha cena mesmo, sem o alfa, com o alfa já removido e ignorado, assim que eu mostrei para vocês ali anteriormente. E pode parecer aqui, pessoal, que todas as informações que eu estou falando para vocês aqui, pode parecer até um pouco confuso, mas eu quero que vocês foquem nesse primeiro momento nas coisas que eu estou fazendo aqui, tá? Não fiquem muito atrelados a questão das ferramentas no geral, até porque o After ele é um software muito robusto, tem muitos recursos aqui que você pode estar trabalhando nesse software, mas se você aprender ali os botões certos que você tem que aplicar, você consegue desenvolver a sua composição aqui numa boa, tá? O que eu vou estar fazendo aqui agora? Se eu, por exemplo, pegar qualquer element desse aqui, ó, eu vou pegar um element da refração e colocar aqui em cima. Eu posso estar combinando esse element da refração com a minha cena. Se eu vier aqui, ó, e trocar a forma com que o element da refração ela está sendo interpretada pela minha cena, eu posso extrair esses elementos de maneira com que a gente consiga evidenciar muito mais outros elementos aqui da minha renderização. Então veja só, esse reflexo que vocês estão vendo aqui agora, ele está basicamente com o reflexo da minha cena isolado. Se eu vier aqui em Mode, né, eu posso trocar esse mode para screen, tá? O screen, o que ele faz? Ele costuma remover os pretos e manter as informações mais claras da minha cena. Então, basicamente, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele somou esses elementos que estão mais brancos de reflexo aqui da minha cena. A partir de agora, ó, olha só como a planta ela ganha uma informação de reflexo ali bem interessante. E o que eu mais gosto de fazer com esses elements essas pastas de renderização é justamente brincar com a influência em que eu posso interpretar eles com os ajustes. Olha só, aqui ó, na aba de efeitos eu posso utilizar um efeito chamado Levels. Então eu clico duas vezes aqui nele e esse efeito chamado Levels eu posso vir aqui ó, arrastar ele aqui para o lado e arrastar esse efeito aqui para o outro. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando as áreas de luz e reduzindo as áreas de sombra. Olha só, quando eu coloco o normal, o que acontece? Eu vou resetar esse efeito, só para vocês verem. Eu estou aumentando as áreas de luz. Olha só como as áreas de luz elas ficam bem mais evidentes. E quando eu puxo para cá, ó, olha só como as áreas de sombra ficam bem mais evidentes. Então, veja com que eu mudei a maneira com que meu reflexo ele está sendo interpretado na cena. Então, se eu vier agora e colocar um screen,
ele vai ser interpretado dessa forma. Se eu desligar o efeito aqui, ó, nesse FX, ele vai ser interpretado dessa forma. Eu consigo puxar elementos específicos dos meus render elements, fazendo com que a gente consiga brincar e evidenciar elementos da cena. Olha só que interessante ficou essa parte aqui da planta. Sem o levels, olha como é que ela fica meio flat assim, mas com o levels, ele conseguiu evidenciar bem essa parte aqui do reflexo da planta. Então, é basicamente isso que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando. Tá? Eu vou vendo o que, que cada element me oferece e vou vendo as partes específicas que ficaram boas, porque a partir daí eu posso mascarar isso com outros render elements. Olha só que interessante. Eu vou agora apertar T nele aqui e ele vai liberar o botão aqui da minha opacidade. Outra forma de fazer isso também é vir aqui nessa chavinha, habilitando ela, vir aqui em Transform e aqui ó, tá a minha opacidade. Eu tenho vários elementos aqui que eu posso estar mexendo, ó. A posição dele, a escala desse elemento, a rotação, né? Posso mexer em tudo isso. E um deles é a opacidade. O atalho para isso é o T, tá? Aqui eu vou só diminuir um pouquinho a opacidade dele e vou deixar aqui mais ou menos uns 40%. E agora eu posso vir eu posso vir aqui e digitar translucência e arrastar esse elemento da translucência para cá. Então olha só, vim aqui e coloquei em screen, tá? Basicamente, a maioria dos render elements que a gente coloca aqui na nossa cena, eles vão ser trabalhados ou em screen, ou linear dodge, tá? Ou soft light, pode ser um multiply também. E cada blend mode vai interpretar um element da seguinte forma. No caso, como a gente quer adicionar luz na nossa cena, então, via de regra, a gente sempre tende a utilizar esses elementos que referentes mais à luz, onde ele vai remover o preto e evidenciar mais os claros. Vai ser edge, vai ser screen, vai ser linear dodge. Tem outros aqui também, mas eu não costumo muito utilizar eles. Mas eles sempre vão ter uma maneira de interpretar os brancos na cena, e isso vai mudar a forma com que esses elementos são interpretados e a forma com que a gente vai trabalhar. Tá? E aí, olha só o que, que vai acontecer. Ó. Eu vou vir aqui, colocar em screen e olha como ele evidenciou muito mais as áreas que estão aqui de verde aqui na nossa cena, onde a luz vai passar por essas plantinhas. Então, basicamente, o que, que é a translucência? A translucência é quando a luz ela passa parcialmente por um objeto. Olha só que interessante. Eu tenho essa fotografia aqui em que ele mostra muito bem como a translucência funciona nas árvores, tá? Onde a gente tem todas essas partes aqui que estão mais clarinhas, mais iluminadas, olha. E essa parte que está em sombra é onde a luz não bate. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui do lado uma fotografia mais nublada, né? Eu vou puxar aqui. Olha só a diferença que eu tenho dessa imagem para essa, né? Enquanto essa imagem aqui eu tenho essas áreas bem marcadas, aqui eu não tenho essas áreas marcadas. O sol ela vai passar pelo objeto, né? Pelas folhas e vai fazer com que essas folhas elas fiquem mais clarinhas assim, como vocês estão vendo aqui nessa fotografia. Aqui como a luz o sol aqui como o sol ele está sendo tapado aqui pelas luzes, as nuvens elas criam uma cortina para o sol. E o sol isso vai servir como um difusor da luz. Então a luz ela tá batendo e rebatendo para vários lugares aqui. Já a luz aqui não. A luz ela tá rebatendo também, mas ela tá indo de uma maneira muito mais direta para a vegetação e por isso não ocorre esse efeito aqui, tá? E é importante falar isso porque todos os elementos nesse caso eles vão ter um sentido aqui na cena quando você conhece bem como funciona esses efeitos. Tá? Aqui eu utilizei um screen tá? Para estar isolando esses elementos e eu posso também misturar com o levels, olha só. E o levels, a mesma lógica que eu apliquei no reflect, eu aplico aqui também na translucência, onde eu posso estar mitigando um pouco aqui as informações de preto e mantendo as informações mais claras aqui, ó. E olha só, nas pontas das vegetações eu mantenho aquilo ali e à medida com que eu vou tirando esse elemento aqui, ó, as áreas mais escuras elas vão aparecendo um pouquinho mais aqui na minha cena. Então, ou eu posso interpretar a translucência assim, batendo com mais evidência aqui nessa parte da vegetação, ou eu posso colocar ela assim, clareando a vegetação de uma maneira mais geral, tá? Ou eu posso fazer as duas coisas, ó. Eu venho aqui, dou um Ctrl+C, Ctrl+V nesse mesmo element
e eu forço ao segundo element assim, ó. Vai ser mais ou menos assim o efeito, ó. Antes e depois, antes e depois. Como a animação ela tá acontecendo do frame 1 ao frame final, então a gente consegue ver o que acontece isso, o que acontece aqui do frame 0 ao frame 192, onde ele está indicando aqui, tá? Isso aqui foi uma aula assim bem básica de como é que eu faço aqui para interpretar os render elements, e eu espero ter ajudado vocês aí a sanar algumas dúvidas aí de como é que você consegue juntar os render elements mais básicos ali no After, tá? E claro, pessoal, isso aqui só foi um exemplo de como é que vocês podem estar compondo esses render elements aqui, mas a maneira com que você vai dosar isso daqui da cena vai depender muito aqui da sua visão artística, né? Então, por exemplo, eu já acho que o reflexo ele tá batendo de uma maneira muito forte aqui na casa. Aqui ele tá estourando muito essa parte aqui da madeira. Então, eu tenho que tomar cuidado e fazer aqui uma utilização desses render elements que seja mais inteligente, né? Para isso, eu vou ter que combinar esses render elements com máscaras, tá? Por enquanto, nessa aula aqui, eu vou me limitar somente a mostrar para vocês como é que se utiliza como é que se importa esse renderizado, como é que eu posso colocá-los na minha cena, utilizar blend modes e como eu misturo os blend modes com ajustes e de que maneira a gente consegue começar a compor esses elementos aqui no After Effects, tá? E aí, em um outro momento, eu mostro para vocês como é que eu utilizo as máscaras com os render elements para estar puxando aqui as melhores informações que eu puder aqui dessa cena, tá? Então, um abraço e a gente se vê na próxima.